Oi pessoal, então vamos lá para a segunda parte da nossa disciplina. Vamos falar agora sobre linguagem HTML. Então olha só, para se publicar informação de distribuição global, é necessário se utilizar uma linguagem de compreensão universal, que possa ser usada e compreendida por todos os computadores. HTML, Hypertext Markup Language, é a linguagem de publicação usada pela World Wide Web. A linguagem HTML foi inventada em 1990 por um cientista, um físico chamado Tim Berners-Lee. A finalidade inicial era de tornar possível o acesso e a troca de informações e a documentação de pesquisas entre cientistas de diferentes universidades. O projeto inicial tornou-se um sucesso jamais imaginado por Berners-Lee. Ao inventar o HTML, ele lançou as fundações da internet que conhecemos atualmente. HTML não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem descritiva, que o objetivo dela é dar formato ao texto e às imagens que pretendemos visualizar no navegador. Não só no navegador também, mas como em outros dispositivos que possam entender essa linguagem, É uma linguagem que possibilita apresentar informações, documentação de pesquisas científicas na internet. Aquilo que você vê quando abre uma página na internet é a interpretação que seu navegador faz do HTML. Para visualizar o código HTML de uma página, é só pedir dentro do menu do seu navegador para visualização do código-fonte ou do source code. Os documentos escritos na linguagem HTML podem ser interpretados pelos navegadores e apresentam diversas tags, rótulos, etiquetas, ou elementos também, que indicam a formatação de cada trecho do texto. Tags são rótulos usados para informar ao navegador como se deve ser apresentado o website. Todas as tags têm o mesmo formato, começam com sinal de menor e acabam com sinal de maior. Existem dois tipos de tag, as tags de abertura, então a gente tem um exemplo dessa tag aqui, a tag i, sendo aberta, e as tags de fechamento, então o /i. Tudo que estiver contido entre uma tag de abertura e uma tag de fechamento será processado segundo o comando contido dentro dessa tag. Todo o texto entre as tags i, de abertura de i e fechamento de i, por exemplo, será apresentado em itálico. Em alguns casos, a abertura e o fechamento se dão na mesma tag, pois existem comandos que não necessitam de um conteúdo para serem processados. Isto é, são comandos isolados. Um pulo de linha no texto, por exemplo, é conseguido através de uma tag br. Então a gente consegue observar que no final do br a gente tem uma barrinha ali de fechamento. Estrutura de um arquivo HTML. Uma página de web pode ser feita em qualquer editor de texto. Existem diversas IDEs destinadas especificamente para a criação de páginas para a web. Podemos criá-las até mesmo no bloco de notas. Basta inserirmos o código HTML e salvarmos o arquivo com a extensão .html. Entretanto, como programaremos em Java mais para frente, começaremos a utilizar NetBeans IDE, desde já para criarmos nossas páginas. Você já deve tê-lo utilizado na disciplina de linguagem de programação. Então aqui o autor ele dá um passo a passo para vocês, como que a gente vai criar um projeto web. O que eu quero dar a dica para vocês aqui é que vocês utilizem o NetBeans 8.2, essa versão. E também aqui, na hora de vocês baixarem, para vocês usarem essa versão do Java EE, que vai ter as ferramentas necessárias que a gente vai precisar para o nosso projeto. Então aqui, se você tentar criar um projeto e não possuir essa opção de Java Web, provavelmente vai estar com problema na instalação do NetBeans. Então você não fez a instalação do Java EE. Eu vou mostrar aqui para vocês, já no NetBeans. Bom pessoal, estou aqui com o NetBeans aberto, Eu vou mostrar aqui, vou pedir aqui novo projeto. Então tem a opção aqui, Java Web,
né? E dentro de Java Web, aplicação web, essa é a opção que eu vou escolher, tá? Vou dar próximo aqui, vou colocar o nome do projeto. Como eu já tenho aqui projeto teste, vou colocar um aqui, ó, teste DAO, que é a nossa disciplina de desenvolvimento. Ok, não vamos fazer nenhuma configuração a mais. Próximo, as configurações de servidor, né, de versão do Java EE também estão ok aqui. Vamos dar próximo e não vou utilizar nenhum framework, então vou pedir para finalizar. Então olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ele já criou meu projetinho, né? O projeto está aqui. Então tá, ele já cria uma página HTML, né? O nosso index HTML. Se eu quiser criar aqui uma paginazinha HTML, eu venho aqui nessa pasta de páginas web, clico com o botão direito, vou pedir novo. Ele tem as opções aqui, para mim ele já aparece HTML. Se no de vocês não aparecer HTML de cara, ó, clique em outros aqui, que ele vai abrir uma caixinha, né? Aí na opção web aqui eu tenho HTML, tá? Não é XHTML não, HTML. Dá em próximo, aperta próximo aqui, e aí o nome do seu arquivo aqui, vou colocar como página. Né? Vai ser nesse projeto meu, test.dol, local pastas web, o resto tá tudo certo aqui. Vou clicar em finalizar. E ele já criou também o meu página HTML. Ó, agora eu tenho index HTML e página HTML. Todos esses arquivos, ele me traz um conteúdo básico aqui. Ó, ele me traz uma estrutura básica do HTML que a gente vai comentar. Então olha só, gente, as primeiras linhas do arquivo, né? Então a gente tem lá os comentários, então essa parte que está em cinza ali, né? Então entre esse sinal de menor, exclamação, menos menos e o menos menos sinal de maior, é um comentário. Então isso ele serve só para a gente realmente documentar alguma coisa no nosso código. Acima dele a gente tem um trecho dizendo assim, doctype HTML, né? Isso é apenas um identificador que esse documento é um documento do tipo HTML, tá? A partir daí começa o código propriamente dito. Então ele vem trazendo algumas tags que já são conhecidas de vocês, né? Como as tags de HTML. Então todo o conteúdo de uma página HTML fica dentro desta tag. Dentro de uma página HTML encontramos basicamente um cabeçalho e um corpo, que a gente vai detalhar agora, né? Então tem o head, que é o cabeçalho da página. Nele a gente inclui informações sobre a página. Por exemplo, o título, né? Então a gente tem esse elemento title aí, que é o título da página. E é o nome que vai aparecer escrito na janela do navegador. Aí ele traz aqui, o autor traz um exercício para você fazer. Então, para testar, experimente inserir o texto. Essa é a minha primeira página nas tags do title do arquivo index.html. Em seguida, clique na opção executar do menu do NetBeans e depois executar arquivo. Então, na verdade, ele está pedindo para a gente escrever no título da página esse texto, né? Essa é a minha primeira página, e a gente mande executar esse projeto no NetBeans. Então ele vai mostrar aqui, né, a parte do conteúdo em verde aqui do que é o corpo do HTML, e aquela parte em vermelho é o cabeçalho, né? Então é o título que aparece lá no cabeçalho da página. Então vamos pegar aqui o nosso documento aqui, né? Ele já vem, como eu mostrei para vocês, já vem esse conteúdo pré-apresentado. Vamos só alterar aqui no index, então, né? Vamos colocar um título diferente. Esta é minha
primeira página. Eu vou salvar. E aí, ó, esse projeto aqui nós vamos fazer desse jeito. Vou clicar com o botão direito, vou mandar limpar e construir. A gente vai fazer isso aí bastante nos nossos projetos. Ele vai mostrar aqui um console para vocês, ó. Ó, construído com sucesso, né? Ele traz a mensagem aqui, ó, construído com sucesso. E aí eu vou pedir para executar o projeto, ó. Botão direito no projeto, executar. E aí ele vai começar a fazer uma série de inicializações de serviços. Então ele vai inicializar o JavaDB, que a gente vai falar daqui mais para frente. E vai inicializar esse cara também, que é o Glassfish, que é o nosso servidor web que a gente vai utilizar para trabalhar com Java para web, tá? Então o bacana de trabalhar com NetBeans é que ele já traz para a gente tudo isso pronto. Então olha só, aqui ó, ele está puxando o arquivo index.html, certo? A gente não alterou ele, a gente alterou o arquivo chamado página.html, né? Foi esse aqui que a gente alterou. Então, ó, vou escrever aqui, ó, página.html. Chamei ele aqui e aqui ele colocou o título "Esta é minha primeira página". Então, olha só, vamos entender isso aqui primeiro, ó. Ele colocou esse endereço localhost 2.8080. Então, esse aqui é o endereço do nosso servidor lá do Glassfish /testDAO. Esse é o nome do nosso projeto, né? Lembra? E aí a gente chamou depois a nossa página HTML, que é o arquivo que a gente fez a alteração aqui. A primeira vez que ele executa o projeto, ó, ele chama desse jeito, ó. Vou dar um enter aqui. Então, aonde que ele está indo nesse momento? Ele está indo para esse primeiro arquivo aqui, ó, para o index.html. Tá vendo? Aqui que está escrito no title dele, né? To do supply a title. Então, se a gente pegar lá no navegador, tá lá. E se a gente for aqui e chamar o página.html, lá no title ele já vai trazer, né? Esta é minha primeira página. Foi justamente o nosso arquivinho que a gente fez a modificação aqui. Além disso, nós temos também essa tag meta, né? Que ela traz informações adicionais sobre a própria página, é uma tag de metadados, né? Então, no nosso caso, está descrito que o tipo de conteúdo, content type, é um texto em HTML, né? O MIME type dele é text.html, utilizando o conjunto de caracteres, né? O TF8, o char7 e o TF8. A codificação é necessária, em especial, para a gente poder incluir palavras com acento. O elemento body, aqui se encontra o corpo da página, né? O corpo da página é tudo aquilo que a gente visualiza, que o usuário é visualizado, né? Que foi naquela parte verde da figura que a gente mostrou. E a maioria dessas tags aí, que a gente vai aprender daqui para frente, vai estar dentro das tags de body, né? Então a gente tem lá, para formatação do texto, uma tag B, né? Ou a tag strong também é feita para isso. Então ela vai deixar em negrito o texto, né? B, ela vem da abreviação de bold em inglês, que significa negrito. E a gente tem um trecho aqui, um exemplo do código em HTML. E é como esse texto, esse trecho vai ser mostrado no navegador, né? Então você vê que as palavras ali, trecho do texto, estão entre essas tags e elas aparecem negritadas. As tags também podem ser aninhadas, ou seja, ali naquele exemplo a gente está colocando ela tanto em negrito como em itálico. Então a gente começou abrindo com negrito, depois veio com itálico, então eu fecho o primeiro itálico, depois eu fecho o negrito, né? Então mostraremos agora outras tags que podemos utilizar para formatar o texto em nossas páginas. Todas elas também deverão ser inseridas dentro do corpo do texto. Então tem a tag B de negrito, I de itálico, a tag U, né, que é de sublinhado,
que é a abreviação de inglês de underline, uma tag T, que é uma tag de parágrafo, a tag H1, que é um texto, né, de um cabeçalho, um título, e aí a gente pode ter as tags H2, H3 até o H6, né? Quanto maior o número, menor é o texto, então H1 é o texto maior, tá? BR, quebra de linha, HR, uma linha horizontal, o L insere uma lista de itens não enumerada, OL é uma lista enumerada, LI é o item da lista. Então a gente tem alguns elementos ali que vocês já viram, a gente está só fazendo essa revisão. E aí eu dou essa dica aí para vocês acessarem esse link aí do site da W3 Schools aí, que apresenta uma lista gigantesca de tags, né? Para quem ainda não conhece, a W3C, que é essa instituição que hoje ela gera e tem as instituições, as fundações e os pesquisadores que trabalham em cima de tecnologias para a internet, ela tem esse site muito bacana que tem muito conteúdo sobre programação web, tá? Recomendo muito vocês usarem. E aí a gente tem um trecho de código aí que eu peço para que vocês façam esse exemplo, tá? Esse trecho de código, ele começa abrindo o body e fechando o body, mas a gente não pode esquecer da estrutura básica do HTML, né? Não vai digitar só isso no código de vocês. Então a gente tem lá um exemplo aqui que eu mostrei para vocês que tem uma estrutura básica. Então vocês vão colocar o código de vocês ali entre o body, a abertura e o fechamento do body, tá? Então já façam esse exemplo aí. Gente, temos aqui o nosso trecho de código, né? Quando vocês executarem, ele vai te dar uma saída, né? O navegador vai aparecer para vocês, então ele faz ali o autor ele traz esse trecho de código para fazer uma revisão de todos aqueles elementos que ele tratou ali, né? Os H2, H1, os parágrafos, né? O itálico, o bold, a lista não enumerada, a lista enumerada, né? O HR que aparece em uma linha, o comentário que não aparece no texto, né? Bem tranquilo aí para vocês que já estudaram o HTML. Vamos tratar sobre links e âncoras, né? Então, em algumas tags podemos inserir informações adicionais que indicarão ao navegador a forma como elas devem ser exibidas na tela. Algumas tags sequer fazem sentido e se não vierem acompanhadas de seus atributos. Um exemplo é a tag A, que serve para a gente criar, para definir um link, né? Então, um link ou uma hiperligação é uma referência num documento em hipertexto a outras partes deste documento, ou a outro recurso disponível na web, documentos, imagens, vídeos, arquivos de som, etc. Hiperligações são apresentadas pelos navegadores como elementos clicáveis em forma de texto ou imagem que levam ao destino atribuído pelo desenvolvedor. Então, para criar um link, né, a gente utiliza esse atributo, a href, né, que vem de Hypertext Reference. Então, a gente usa ele junto ali da tagzinha A de âncora, né, de ancoragem. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Abrimos a tag, a href, colocamos lá dentro o endereço do Google, né? Colocamos o texto dele para aparecer para o usuário, link para o Google, então essa parte vai aparecer clicável, né? Ele renderiza basicamente nessa cor azul, quando o usuário passa o mouse, né? Muda o cursor do mouse. Então já é um formato da gente criar esse link e essa âncora. Então aqui o autor ele só comenta ali, né, a questão desse hiperlink que foi criado. Tag A vem da palavra em inglês anchor, né, que em português significa âncora. Então a gente usa essa âncora quando o destino do A está no próprio documento. Já o termo link ou hiperligação é utilizado quando aponta para um recurso qualquer da web.
né? E aqui ele também dá um exemplo para a gente aqui de como a gente criar um link para o topo da página. Então vocês já devem ter visto quando você está rolando a página, chega um momento lá que você pode colocar, você clica lá no finalzinho da página, tem lá voltar ao topo. Então a gente coloca o href ali, a gente define lá em cima da página um elemento A com o name topo, você poderia colocar um outro nome também, e lá no finalzinho da página a gente coloca um ahref, e aí a gente coloca um jogo da velha e o nome que a gente definiu, que nesse caso foi topo. Então a gente vai implementar isso aqui para vocês verem, né? Antes da gente pular para a imagem aqui, vamos lá para ver o link do topo. Então olha só, gente, criei aqui primeiro o link para o Google, né? Então a gente tem lá o nosso href com o link para o Google. Criei aqui também aquele link para o topo da página, lembrando que lá no topo, ó, eu também tive que criar. Então tá aqui, ó, a name topo, certo? E aqui embaixo, ó, a href topo. Então vamos dar uma olhada na execução dessa página. Então, ó, a página tá aqui, link para o Google. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para o Google. Vou voltar aqui e o do topo da página também. Vou clicar, ele sobe aqui para o topo da página. Pode ser que se você for executar aquele em 100%, se você clicar ele não sobe para o topo porque o navegador já está todo renderizado, né? Ou você aumenta o tamanho da fonte aqui, né, no seu navegador, ou você pode colocar mais conteúdo para a sua página ficar um pouquinho maior, e aí você poder clicar no topo e aparecer ele ir para o topo da página, tá? Podemos também utilizar atributos para inserirmos uma imagem na página. Então a gente utiliza essa tag, esse elemento chamado img, né, de image, com o atributo src. Então aqui ele está dando um exemplo de um código aqui embaixo HTML, onde ele coloca ali uma imagem chamada logo.png, né? Isso aí acaba aparecendo lá no projeto sendo executado. Então baixem uma logomarca no Instituto Federal, né? Verifiquem a extensão, nesse caso a extensão era PNG, mas pode ser JPEG ou qualquer outra extensão. Só verifiquem isso. Coloquem o nome, troquem o nome da imagem lá para logo, tá? E coloquem no código de vocês para a gente fazer esse teste. Então a gente também tem aqui dois atributos, ó, os atributos que representam a altura e largura da imagem. Então a gente também pode fazer essa definição, tá? Se a gente não definir essa largura e altura, ele vai pegar o tamanho próprio da imagem, né? E aqui o autor fala pra gente que se a gente não tiver o arquivo, né, baixado no nosso projeto, a gente pode pegar esse arquivo direto na internet, utilizando essa URI da imagem. Então você vai lá no Google, busca a imagem, vê qual que é a URI completa dela e bota lá no atributo src. Então olha só, como a gente observou aqui, a tag img não precisa ser fechada, né? Não existe nenhuma barra img. Uma figura também pode conter uma hiperligação. Então olha só, eu consigo fazer com que uma imagem possa ser uma âncora, né? Possa ser um link aí. O que eu vou fazer? Em vez de colocar um texto entre as tags A, eu vou colocar essa imagem. Então, além de poder utilizar, apresentar ela dentro do documento HTML, eu posso utilizar essa imagem como link. Então, vamos fazer esse exemplo aí, tá? Então, olha só, pessoal. Dentro aqui do meu NetBeans, eu coloquei a imagem, tá? O logo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Percebam que o logo, ele tá dentro dessa página, dessa pastinha aqui do Páginas Web, tá? Eu fui lá, copiei ele lá da minha pasta do meu computador, copiei, cliquei com o mouse aqui e colei aqui, tá, gente? Só colar.
Vim aqui no código, mandei inserir mgsrc logo.png, coloquei uns tamanhos para ele aqui, né, definir. Lembrando que eu só consigo chamar ela assim direto logo.png porque ela está na mesma página, né, na mesma pasta do meu index.html, tá? Então olha só, vamos ver aqui a execução. Então ele já aparece aqui a logomarca, né, do IF. Isso aqui eu baixei da internet. A única coisa que eu fiz foi mudar o nome para logo.png, né, porque ele também era uma imagem PNG. E aí o que a gente pode fazer também, né, que o autor recomenda que a gente possa fazer, é que a gente coloque essa imagem aqui como um link, tá? Então vamos colocar ela como um link. Então olha só, a gente colocou, né, o Ahref, mandou linkar no site do Google, fechou aqui o A, né? E no meio dela aqui, em vez de a gente colocar um texto, a gente colocou a própria imagem, né? Vamos salvar aqui. Vamos chamar ela aqui agora, né? Ainda não está salva aqui, vou mandar executar de novo. E olha só, agora já mudou o cursor do mouse. Cliquei aqui e foi pro site do Google, né? Bacana. Gente, é isso, né? E aí façam os testes aí, utilizem já o NetBeans, a IDE, e aí a gente se vê na próxima aula.